versículo de número 10. Leiamos. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém. Senhor, fale ao nosso coração da maneira como lhe aprouver, ó Pai. Tu conheces o coração de cada um que aqui adentrou nesta noite, aqueles também que estão acompanhando através, ó Deus, da rede social. Que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trabalhar a nossa vida, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, e não somente entender, mas praticar, ó Deus. Nos ajude nisso, precisamos da ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Nós assim intercedemos no nome que tem poder, ó Deus, para trazer iluminação e direção nas nossas vidas. No nome de Jesus aqui oramos. Amém. Queridos, o tempo que nós vivemos, ele tem sido um tempo em que pessoas têm passado por várias adversidades, por vários problemas na sua caminhada. Neste último ano que se passou, ou nesses últimos 2 anos, vivemos aí com esse noticiário, né, que tem ocupado sempre todos os meios de comunicação. Muitas pessoas ficam apreensivas, outras ficam com medo, outras ficam até em pânico. Ao ver também o que acontece ao redor, não só em relação à questão da saúde, mas também a questão da violência, da segurança, a questão do emprego, e várias são as situações que envolvem o nosso dia a dia. E tudo isso nos leva a pensar: será que Deus perdeu o controle? Será que Deus continua sendo Deus? O que será deste novo ano? Deste ano que se inicia, hoje estamos no primeiro domingo. Particularmente, irmãos, não gosto muito daqueles recadinhos da passagem de ano do tipo, Feliz Natal e próspero ano novo. Não tem esse recadinho, padrão? Particularmente não gosto muito dele não, esse jargão. Tenho alguns motivos. Primeiro, por ser apenas um jargão, que as pessoas mandam assim sem pensar um pouco no que eles estão mandando. Segundo, que eu acho que a gente pode desejar muitas outras coisas além de um Feliz Natal e próspero Ano Novo, né? A gente pode desejar vários desejos, né? Ou várias felicitações para as pessoas. Nós podemos abençoar as pessoas com muitas outras palavras. E se nós olharmos para esse ano de 2022, qual é a sua expectativa para ele? De melhoria? A sua expectativa está baseada em quê? Se você pensa em melhorias para esse ano de 2022, em que elas estão baseadas? Na notícia sobre a melhoria no emprego? Aumentou o número de empregados? Teve uma pequena melhora. A abertura de mais empresas aconteceu também. A chegada de mais vacina ou de tratamentos que são descobertos a cada temporada. Meus queridos irmãos, eu creio que uma das principais tarefas da igreja no nosso tempo, eu poderia dizer que é preparar a cada membro da igreja, a cada pessoa, a cada indivíduo, para o sofrimento. E é sobre isso que a gente vai pensar nesta noite. O sofrimento, o teu sofrimento e o caráter de Deus. Talvez você não gostou muito quando eu falei, né? Porque ninguém gosta de sofrer. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Eu acho que sofrimento não é algo que a gente gosta. Mas eu creio que a igreja precisa pensar nisso. Eu e você precisamos pensar nisso. Porque todos os sinais estão apontando para essas questões que eu e você vamos enfrentar, ou já estamos enfrentando. Talvez você esteja no meio do furacão, como a gente costuma dizer.
A grande mídia, ela não quer trazer notícias muito claras do que acontece ao redor do mundo. Ela não quer trazer para você notícias sobre essa questão do sofrimento. Haja vista todo o noticiário que ocupa aí, né, os vários meios de comunicação. Por exemplo, vou citar, você ficou sabendo que semana passada, um pastor em Moçambique teve a sua cabeça decepada, e a sua cabeça foi colocada numa bacia, tipo uma bandeja, e a esposa desse pastor teve que levar até as autoridades. Alguém ficou sabendo dessa notícia? Só Maluz, porque ela segue. Délia ficou sabendo, né? Alguns irmãos eu falei que sexta-feira na oração, né? Mas não é a notícia que ocupou a grande mídia, porque não é interessante. Não é interessante falar daqueles que morrem por causa de Jesus, daqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Vou dar um outro exemplo. Você ficou sabendo que em Mianmar, o próprio exército de Mianmar bombardeou a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista? Aconteceu essa semana, novamente. Então esse tipo de notícia, irmãos, muitas vezes não vem para nós, porque não é interessante. Não chega aos noticiários do nosso país, porque a nossa mídia, ela tem os seus interesses. Mas eu e você, como servos de Deus, nós devemos estar preparados para estas situações. Você já pensou um membro da nossa igreja ter a sua cabeça cortada e a esposa ter que caminhar pela rua e levar até a delegacia? Você já pensou a nossa igreja ser bombardeada? O que seria de nós? Como que a gente ia enfrentar isso? Então eu quero pensar nesta noite com os irmãos sobre essa questão. O teu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento e o caráter de Deus baseado nesse texto que nós lemos. As ações de Deus, elas manifestam o seu caráter. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de amor, é um Deus também misericordioso, é um Deus que é santo, e na sua santidade Ele também é um Deus justo. E por causa da nossa natureza humana pecaminosa que nós herdamos em Adão, o homem passou a sofrer. Lá em Gênesis, 3º capítulo, nós vemos que a maldade passou a fazer parte da raça humana. Então, na narrativa de Gênesis, já narra aí sobre como o pecado entrou no mundo. No livro de Êxodo, nós vemos também o povo passando por sofrimento. Na caminhada do deserto, o povo sofreu ou não sofreu? Sim ou não, irmãos? Sofreu. Passou por várias adversidades. Para chegar à terra prometida e para conquistar a terra, eles passaram também por adversidades, tiveram que enfrentá-las. Se nós olharmos os livros que nós chamamos de livros de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, livro de Jó, vários dos Salmos, nós vamos ver os autores sendo usados por Deus para falar do sofrimento. Se você leu assim, de forma bem profunda, meditando, vou usar aqui até uma expressão dos animais, né, ruminando a palavra, o livro de Jó, você vai ver quanto sofrimento aquele homem passou, até acusações dos seus amigos. Mas em tudo isso, amados, nós vemos que esse sofrimento que os profetas também enfrentaram, Jeremias, Abacuque, falam sobre esta realidade do sofrimento, tudo isso é Deus tratando o seu povo, é Deus moldando o caráter do seu povo, porque por causa do pecado, esse nosso caráter, ele foi contaminado. Quantas vezes nós fazemos coisas com a motivação errada? Quantas vezes nós até queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer o bem? A própria palavra de Deus nos fala, né, o bem que quero, esse não faço, e o mal que eu não queria, esse eu faço. Amados, as nossas ações, muitas vezes, elas vão refletir o nosso caráter, a forma como nós falamos, até o tom de voz. As nossas atitudes, elas vão revelar muito do nosso caráter. E eu te pergunto, como você, meu irmão e minha irmã,
você que está nos visitando nesta noite, como você reage quando a situação está adversa? Que tipo de reação você tem quando a situação está fora de controle, fora do seu controle? Quando você está no sofrimento ou na adversidade? Sua atitude é reclamar? Sua atitude é resmungar? A sua atitude é ir na onda do povão e viver reclamando de tudo e de todos? Ou você tem colocado esse seu lamento, isso que vai no seu coração e na sua mente diante de Deus? Você tem apresentado a Deus: Senhor, está difícil, Senhor, essa luta é grande, Senhor, esta batalha é ferrenha, eu preciso da tua ajuda. Filipenses, nesse 3º capítulo, acompanhe comigo a partir do versículo de número 2, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. O apóstolo vai dizer assim, versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, amados, que descrição que Paulo faz. Se fosse para confiar na minha natureza, na minha carne, naquilo que eu fui constituído, por onde eu passei, onde eu estudei, tudo que eu fiz, de onde eu venho, se fosse para considerar isso, beleza, eu estaria com nota 10, a coisa estaria indo de vento em popa, não teria problema nenhum. Mas o que Paulo vai dizer? Versículo de número 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei, o quê? Perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja, amados, Paulo faz toda essa descrição, mostrando que se fosse levar em consideração aquilo que é carnal, aquilo que é humano, tudo bem, mas ele coloca isso como se fosse esterco, como se fosse refúgio, como se fosse algo sem tanto valor. Por quê? Porque ele queria conhecer mais a Cristo. É como se ele estivesse dizendo: mais de ti, menos de mim. Senhor, eu me esvazio para ser cheio de ti. E só alguém cheio do Espírito Santo de Deus vai saber enfrentar as adversidades, vai suportar o sofrimento. E aí Paulo então chega no versículo 10 para dizer: para conhecer a Cristo. É o primeiro desejo de Paulo que eu quero meditar com os irmãos: conhecer mais a Cristo. Será que Paulo não tinha conhecido a Cristo? Quando ele escreve isso aqui, tinha. Ele teve um encontro com o seu Jesus a caminho de Damasco. Depois ele foi levado ao deserto da Arábia e ali ficou por 3 anos sendo ensinado pelo próprio Senhor. Depois ele passou por algumas situações no começo do seu ministério, até chegar à prisão. Mas ainda na prisão, escrevendo essa epístola, ao invés dele resmungar, ao invés dele reclamar, porque normalmente os presos fazem isso, muitos deles cometeram vários crimes, e aí você chega lá na prisão para visitar alguém,
a vida dele é dizer, não, eu estou aqui injustamente, não foi bem assim, e etc. O advogado meu não resolve, o juiz não faz o veredito, e etc. Paulo não está assim, irmãos. Paulo está dizendo que aquilo que ele considerava importante, ele considera perda, porque ele quer conhecer mais a Cristo. O que significa esse conhecer? Significa conhecer mais profundamente ao Senhor. Paulo, ele reconhece que o Deus a quem ele servia, o Deus que o chamou, que o comissionou, o que trabalhou o seu coração, o que chamou das trevas para a luz, o que fez ele entender o verdadeiro evangelho, era um Deus infinito, e ele é finito. Eu te pergunto, qual a distância entre o finito e o infinito? Um grande abismo. Por exemplo, o tempo, estamos no ano 2022, eu te pergunto, e Deus está em que ano? Deus tem ano? Não, Deus é eterno, Deus já existia antes de todas as coisas, e Deus existe e vai existir eternamente. Eu e você somos limitados pelo tempo, por várias outras situações. Paulo entendeu isso, e Paulo então quer conhecer mais profundamente ao Senhor. Mas o que tem a ver isso com o sofrimento? É que muitas vezes eu e você temos dificuldades de ver Deus, de saber como Deus age. E convenhamos, meus amados irmãos, muitas vezes nós nos tornamos mais íntimos de Deus, é quando a situação está complicada, não é verdade? Haja vista você olhar lá o grupo de intercessão, já viu como que algumas situações que acontecem conosco, com um parente nosso, com um amigo, faz a gente orar mais, faz a gente interceder mais. Acho que foi semana passada ou semana retrasada, uma jovem, irmã de um amigo nosso, de uma igreja que a gente passou por ela, esta jovem teve um problema na perna, não se sabe por quê, se é resultado dessa doença aí ou outra coisa, teve problema de circulação com risco de amputação da perna. Meus irmãos, eu estou ainda em um dos grupos dessa igreja lá, participando, nunca vi tanta campanha de oração, igual aconteceu. Chegaram a fazer uma semana de oração, distribuir a cada 1 hora, um irmão da igreja orar por essa jovem. É certo esse tipo de intercessão, irmãos? É. Mas essa jovem, se ela morrer sem Jesus, é pior do que ter uma perna amputada. É verdade ou não é? Então por que às vezes nós nos comovemos por uma pessoa que está enferma, doente e que pode morrer por essa doença, mas não nos comove, irmãos, alguém que está indo para o inferno, alguém que está totalmente perdido? Então às vezes o sofrimento ele vem, as adversidades vêm para nos aproximar mais do Senhor Jesus, para conhecer mais o Senhor Jesus, a vontade dEle. E quem sabe, às vezes é na adversidade que nós vamos verdadeiramente ser convertidos ao Senhor Jesus. Lembra de Pedro? Gosto sempre de citar o apóstolo Pedro. Teve um momento da caminhada que Jesus chegou a dizer para Pedro: Pedro, quando converteres? Pedro já estava quase 3 anos com Jesus e não era convertido ainda. Quando converteres? Pedro teve que passar pela angústia de negar a Jesus por 3 vezes, abandonar o ministério, voltar a pescar, Jesus conversar com ele: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, para que ele pudesse conhecer mais ao Senhor Jesus. Meus queridos, o presbítero Odair falou aqui sobre
a graça, né? Que às vezes nós nos acostumamos com a graça. E é interessante que muitas vezes nós não conhecemos verdadeiramente a graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, ela não é somente para a salvação, ela é também para a salvação. Mas é pela graça que eu e você estamos aqui. A graça é para nos sustentar na caminhada. A graça é para nos fazer conhecer mais sobre a vontade de Deus, sobre o agir do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes então esse desconhecimento desse caráter de Deus, ele vai dificultar a nossa forma de encarar o sofrimento, de lidar com a adversidade. Lembra de Jó? Se você abrir lá no capítulo 42, tarefinha de casa, tá bom? Tarefinha de casa depois. Lá em Jó, no capítulo 42, ele vai dizer aquela célebre frase: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó achava que conhecia a Deus, mas foi no verdadeiro sofrimento e nas adversidades que ele sofreu. Perda dos bens, perda dos filhos, vários problemas de saúde, várias situações adversas, é que ele conhece o Senhor. E você vai ver que Jó diz: me arrependo no pó e na cinza, e logo em seguida ele adora. Quando nós conhecemos, amados, o verdadeiro Deus, o caráter de Deus, isso vai nos levar a atitudes como esta, de arrependimento e de uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Conhecer a Deus é uma vivência que eu e você devemos praticar, deve ser algo do cotidiano, do dia a dia. Eu nunca devo estar satisfeito com aquilo que nós conhecemos sobre Deus. Vamos conhecer mais a Deus, irmãos? Vamos buscar mais de Deus, através da leitura da palavra, da oração, pedindo para que o Senhor molde a nossa vida, o nosso caráter, conforme o caráter dEle. Segundo desejo de Paulo, expresso no texto, está aí na frase seguinte: e o poder da sua ressurreição. Vamos ler juntos? E o poder da sua ressurreição. É como se Paulo dissesse o seguinte: que o Senhor me leve a viver no Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que levantou a Cristo ali, que estava na tumba. É o mesmo que fez Jesus ressuscitar, e por isso que Paulo então usa essa expressão: e o poder da sua ressurreição. Paulo está, amados, reafirmando aqui que eu e você só podemos ter vida verdadeira se nós entendermos o que significa a ressurreição de Jesus. Pense bem, se Jesus morresse, apenas morresse na cruz e fosse sepultado, a obra estaria concluída? Não. Era necessário que o Senhor Jesus ressuscitasse. E essa ação da Trindade Santa fez com que Jesus então ressuscitasse dentre os mortos. E assim eu e você devemos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Essa é uma ação de Deus para conosco, mas eu e você tem a parte que cabe a nós. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E cada vez mais que eu e você vamos sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos entender o significado dessa ressurreição. Porque Jesus ressuscitou para a verdadeira vida. E eu e você só temos vida, vida em abundância, por causa disso. Por causa dessa ressurreição do Senhor Jesus. Ele não foi apenas um mártir. Esse pastor que eu citei de Moçambique é um mártir. A gente poderia dizer que é um mártir. Morreu por uma causa. Morreu porque não negou o Senhor Jesus. Mas Jesus não foi apenas um mártir.
Jesus, ele foi o precursor da verdadeira vida ao ressuscitar dentre os mortos, para ser o primeiro, o primogênito, para ser o principal. E ele está lá, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas vai chegar o momento, e eu creio que vai ser em breve, que ele vai voltar para nos buscar. Mas esse conhecer o poder de Deus e o poder da ressurreição, e que ele realmente traz vida, e vida em abundância e vida eterna, não nos isenta de passar por sofrimentos, por experiências às vezes dolorosas. Quantas pessoas talvez estão aqui nesta noite e estão ainda passando por algum trauma da caminhada da vida, por alguma situação em que trouxe prejuízos físicos, mentais, psicológicos, espirituais. Mas a minha pergunta é: será que isso está redundando em glórias a Deus? Todas as narrativas bíblicas que nós vemos sobre pessoas que sofreram, nas adversidades que sofreram, eles nos lembram que aquele sofrimento é para a glória de Deus. Quer ver um exemplo? José, quando ele encontra com seus irmãos, o que ele diz sobre tudo aquilo que ele passou? Vocês fizeram o mal, vocês me jogaram no poço, vocês me venderam, vocês me traíram, vocês me humilharam, vocês me rejeitaram, vocês não quiseram saber de mim, me empurraram para fora. Mas o que José diz para os seus irmãos? O mal foi transformado em bem. Por causa disso, muitas pessoas foram preservadas a vida no Egito, e vocês também estão aqui hoje. Bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqueles amigos de Daniel, quando estão na Babilônia como cativos, são levados e são jogados na fornalha. Mas antes de jogar o rei Nabucodonosor, mesmo, se você acompanhar a narrativa bíblica, você vai ver que Daniel já tinha interpretado o sonho, Daniel já tinha dado um veredito para o rei, mesmo aquele rei Nabucodonosor conhecendo o poder de Deus. Agora, já no 2º capítulo de Daniel, ele vai jogar aqueles jovens e diz para eles: a gente vai dar mais uma chance. E aqueles jovens dizem: ó rei, não interessa, se o nosso Deus quiser livrar, Ele nos livrará, se não, bendito seja o Senhor, a gente não vai se curvar não. Quantas pessoas hoje estão negociando seus princípios e valores? Quantas pessoas estão negociando a sua fé por mixaria? Meus irmãos, seja qual for a experiência que eu e você passarmos, seja ela mais dolorosa, menos dolorosa, seja ela qual for a adversidade, que o Senhor Jesus seja glorificado nela. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nada que nos acontece está fora do propósito de Deus. Lembra de Romanos? O que o apóstolo Paulo nos diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é todas as coisas boas, não são algumas coisas, não são só as coisas que nos agradam, mas o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto ainda continua e diz para nós: para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Abra comigo Atos capítulo 5, deixe marcado aí o texto de Filipenses, que nós vamos voltar lá para
conclusão, capítulo 5, versículo 40, 41 e 42. Atos 5, 40 a 42. Vamos ler juntos? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Levaram provavelmente 39 chibatadas cada um. O texto fala aí, açoitaram. E a ordem é que eles não falassem mais sobre Jesus. Eles saem dali e dizem: vou procurar a justiça. Vou procurar alguém para ver essa causa aqui e resolver esse problema. Foi assim? Saíram resmungando da vida. Foi assim? Hein, Ramon? Foi não, né? Versículo 41. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo, por causa do nome de Jesus. Amados, não há nada que mais aproxime, às vezes, uma pessoa da outra, do que passar pelo mesmo sofrimento. Você já viu? Uma pessoa às vezes está com um tipo de doença, e quando ela encontra outra pessoa com aquele mesmo tipo de doença, elas se aproximam e sofrem juntos, e uma compartilha com a outra o seu problema. Às vezes é uma perca de um parente, né, numa situação trágica. Enfim, várias são as situações. Agora eu te pergunto, o desejo de Paulo, o que ele diz aí no texto? A comunhão dos seus sofrimentos. Eu te pergunto, você está disposto a ir até a morte por causa de Jesus? Hein, Diácono Marcelo? É isso que o texto está dizendo. Comunhão dos sofrimentos de Cristo. Não é que o sacrifício de Jesus é insuficiente, não é isso que nós estamos dizendo, tá, irmãos? O sacrifício de Cristo na cruz é único, salvador. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos entender o que foi essa morte, essa ressurreição ali na cruz, mas que eu e você devemos estar dispostos a oferecer a nossa vida ao Senhor, e se necessário fosse sofrer por causa de Cristo. Veja aí o primeiro capítulo dessa epístola de Filipenses, o versículo 29, e o versículo de número 30. Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vou repetir o versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer. Meus irmãos, sabe o que é essa expressão aqui no original? Presente. Henrique, te dou um presente. Qual, Natanael? Sofrer por causa de Cristo. Não é um presente muito bom, né, humanamente falando, não é verdade? Mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos da cidade de Filipos, e está dizendo para mim e para você hoje, que nós devemos estar dispostos, se necessário for, sofremos por causa do Senhor Jesus. Por isso que eu disse na abertura, irmãos, que eu e você, como igrejas do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados para enfrentar o sofrimento.
porque nós somos incentivados o tempo todo a não sofrer. E nós não queremos sofrer, e não é bom sofrer. Tanto é que tem aí os anestésicos, tem os remédios que fazem dormir, tem as diversões que são oferecidas. E as coisas estão acontecendo. E muitas vezes nós estamos caindo no engano. Irmãos, lá no passado, no tempo do período do Império Romano, o imperador fazia muitos cristãos sofrerem. E um dos tipos de sofrimento que eram oferecidos era jogar os crentes naquelas arenas. Mas sabe quem estava na plateia? Era a população. Era a população. E tudo ali era regado com muita comida e muita bebida. E de certa forma, hoje, acontece do mesmo jeito. Foi adaptado essas coisas. E se você olhar para a nossa sociedade virou uma tremenda consumidora de bebida alcoólica. Aumentou em demasiado nos últimos anos. Você lembra que aqui na nossa região não tinha nenhuma distribuidora de bebida? Lembra? Aqui no nosso bairro. Se você contar Nova Brasília, já deve ter mais de umas 30 distribuidoras. Se você for aqui, tem um ali, tem outra ali, tem outra ali, tem outra lá no Matapau, antes do Matapau, do lado de lá da ponte, do lado de cada ponte. Você vai para o Conjunto, tem, você vai nessa rua aqui, tem, na outra dali tem, mais umas 2 ou 3 e por aí vai. Vou abrir um parênteses aqui, eu brinco lá em casa falando que o imposto sobre a bebida alcoólica deveria ser de 500% no mínimo, para compensar toda a desgraça que traz para a nossa sociedade. Porque muitas pessoas que estão lá ocupando os nossos hospitais, os centros ortopédicos, vítimas de balas, muitos são por causa da bebida, porque a bebida é a porta de entrada para todas as outras coisas, para todas as outras drogas. Converse com uma pessoa séria que trabalha com comunidade terapêutica, que trata pessoas de droga. Eu acompanhei, os irmãos sabem disso, né? Acompanhei uma pessoa daqui, lá em Linhares, ia lá a cada 15 dias, né, Marcelão? E o diretor lá, seu Altemir, alguma coisa assim o nome dele, ele falava firme, falou assim, ó, se você quer ver o seu parente livre da bebida ou livre da droga, nunca mais faça festa na sua casa, nunca mais, ele dizia sempre, todos os domingos que a gente ia lá, ele falava, nunca mais faça festa na sua casa. E nós vemos pessoas que até se dizem crentes, que acham que não tem problema uma dosezinha. Não tem problema. Meus irmãos, não se enganem. Não se engane. O mundo tem muito a oferecer para anestesiar nossa mente, para enganar o nosso coração, para nos desviar do propósito principal, que é glorificar a Deus. Portanto, quer nos embebedar com muitas coisas, não é só a bebida alcoólica, quer nos embebedar com outras propostas para nos enganar. Mas para concluirmos a nossa meditação nesta noite, voltemos ao texto, versículo 10. Versículo 10 termina dizendo assim, conformando-me com ele na sua morte. Vamos ler juntos?
conformando-me com Ele na sua morte. Meus queridos, é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Não se trata de mim, não se trata de você, mas se trata do Senhor Jesus ser glorificado através de nós. Mesmo que eu venha a sofrer, mesmo que você venha a sofrer por causa de amar o Senhor Jesus, ou por causa de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, que Cristo seja glorificado. Assim como Cristo foi glorificado na sua morte, na sua ressurreição, e Ele mesmo se entregou por nós, que eu e você, meu irmão e minha irmã, não venhamos a nos sucumbir diante do sofrimento, diante das adversidades, diante dos problemas, porque há um convite do Senhor Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que Jesus disse isso num contexto em que muitas pessoas estavam sendo maltratadas, exploradas pela religiosidade dos fariseus. Os fariseus estavam cobrando das pessoas que ao chegarem ali, elas não podiam trazer as coisas de fora, nem o dinheiro de fora, tinha que ser o que eles tinham ali para oferecer. Eles impunham fardos pesados sobre aquelas pessoas, religiosidade falsa e vazia. E Jesus então diz: vinde a mim. Vamos até Jesus, meus amados irmãos. Mas eu quero terminar dizendo que, por mais que nós venhamos a sofrer, e Deus sabe o sofrimento que talvez você está passando, talvez você está agora aqui com dores, talvez você está enlutado, talvez você está aí, de alguma forma, passando por alguma situação adversa, mas o Senhor conhece, e o Senhor pode te ajudar nisso. Mas o maior e o pior de todos os sofrimentos é alguém viver longe de Deus, é morrer nessa condição e ir para o inferno, porque será uma separação eterna de Deus. Eu quero concluir dizendo aqui, como diz o pastor Everson, algumas afirmações. Primeiro, sofrer é parte do nosso chamado. Os discípulos sofreram, os profetas sofreram, os patriarcas sofreram, muitos missionários, pastores, membros de igrejas sofreram ao longo da caminhada. Mas o meu chamado e o seu chamado é para que esse sofrimento se transforme em glória para o Senhor Jesus. 1900 e pouquinho, nós já estamos em 2022, 1900 e pouquinho, meu avô, pai do meu pai, estava lá na roça encalçado, e viu ao longe uma fumaça no centro da cidade, de São José do Calçado, aqui, sul do Espírito Santo, e ele foi para lá para ver o que estava acontecendo. O delegado da cidade se juntou com o padre e colocou fogo na igreja presbiteriana, uma das primeiras igrejas no nosso estado, porque tentaram impedir o avanço do evangelho aqui no Espírito Santo. Meu pai conta que, o pai dele contou, no caso meu avô, Sebastião Almeida Valim, que foi um período em que muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Aqueles irmãos sofreram, irmãos. A igreja foi incendiada, destruiu tudo. A perseguição estava ferrenha naquele período. Mas, por causa da fumaça que subiu alta,
Muitas pessoas em várias regiões do entorno de Calçado ficaram sabendo. E aí é que muitas pessoas passaram a servir o Senhor Jesus. Me parece que Deus gosta de usar alguns meios assim, não tão ortodoxos, né? Para que a igreja dele cresça. A partir da queda lá do Éden, nós vivemos esse contexto de dor e de sofrimento, mas que qualquer dor ou sofrimento que nós venhamos a passar, ele possa redundar em glória para o Senhor. Por último, nosso sofrimento muitas vezes tem a ver com o nosso coração, não com o que está ao redor. Lembra de Jonas? Jonas passou por aquele chamado de Deus para ir a Nínive. Por que Jonas não quis ir? Talvez Jonas poderia tentar se justificar diante de Deus dizendo: Senhor, aquele povo, aquele povo, o Senhor não sabe, aquele povo, o que eles fizeram, quanto que eles são maus, o quanto que eles já destruíram, aquele povo de Nínive, eles são um terror, eles matam, eles fazem várias atrocidades, e eu ir lá falar para eles, nada disso, Senhor. Só que o problema não estava nisso, o problema estava no coração. E Deus precisou tratar o coração de Jonas. Não só ele indo lá para o fundo do mar e sendo colhido por aquele grande peixe, mas também depois que ele prega a palavra, Deus continua tratando o coração de Jonas, assim como Deus trata o meu e o seu coração. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler juntos e assim concluímos. 2 Coríntios 12, versículo de número 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Leamos. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Meus queridos irmãos, Paulo só pôde dizer isso porque ele entendeu quem ele era, pecador, falho, e precisava mortificar a cada dia a sua própria carne, e que ele sabia quem era Deus. Ele passou a conhecer o caráter de Deus. Deus não é injusto, Deus não muda por causa de circunstâncias, Deus não falha, Deus tem todo o poder, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Paulo conheceu o caráter de Deus, o verdadeiro caráter de Deus, e é por isso que mesmo na adversidade, por todas elas que ele passou, ele deseja conhecer mais a Deus, ele deseja conhecer esse poder da ressurreição, ele deseja participar verdadeiramente no reino de Deus, ele deseja ser semelhante a Jesus, semelhante a Cristo. Meu querido, independente da adversidade, do sofrimento que você passe, ou esteja passando, ou venha passar, lembre-se que existe um Deus, e que o seu caráter é um caráter maravilhoso, é um caráter especial, é um caráter que não se compara a nada aqui, porque o nosso Deus é eterno, nosso Deus é grandioso, e Ele não deixa de olhar por nós,
de se atentar a nós. Ele quer me ouvir, Ele quer te ouvir. Vamos colocar diante dEle qualquer tristeza, qualquer mágoa, qualquer decepção, qualquer situação que nós venhamos a enfrentar ou estejamos enfrentando. Vamos fazer isso conhecido diante de Deus, no sentido de, Ele sabe o que está passando com você, mas Ele quer te ouvir. Ele quer desfrutar de um relacionamento contigo. E só alguém que entende quem é Deus, o caráter de Deus, pode dizer isso que nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Nas fraquezas, nas perseguições. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Vamos colocar essa nossa fraqueza diante de Deus. E o Senhor vai nos fortalecer.